tarde a todos. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações nesse momento e que nós possamos, através do estudo do nosso Evangelho de hoje, da nossa Casa do Caminho, estarmos bem reflexivos, estarmos bem calmos, bem tranquilos e com uma boa tarde de estudos. É o que nós desejamos para nós e para vocês também que estão nos assistindo. Meus amigos, antes de tudo, antes de nós começarmos o nosso estudo do Evangelho, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Se vocês puderem ajudar a casa, para quem puder, ajudar a Casa do Caminho para o Natal das nossas crianças esse ano, dos jovens e dos assistidos, esse ano estamos ausentes, sempre nós é que fazemos essa reunião de Natal, uma festa muito bonita, então para que não passasse em branco, nós estamos convocando vocês novamente para que a gente possa fazer a nossa doação, quem puder, quem sempre ajuda, de R$200 na conta da Casa do Caminho, que é o preço mais ou menos de uma bolsa, daquelas bolsas que a gente dá para as crianças todo ano com as coisas dentro. Então, será uma coisa diferenciada esse ano por conta da pandemia, então está aí feito pedido. Quem puder ajudar a fazer um Natal lindo para essas crianças, como todo ano eles têm, essas crianças, os jovens, os assistidos, os pré-jovens, então que faça isso, faça uma doação de R$200 na conta da Casa do Caminho, que nós agradecemos assim profundamente. Então vamos lá, meus amigos. Já feito os devidos pedidos da nossa casa, vamos começar o nosso estudo. Hoje nós estamos no estudo do Evangelho, hoje nós vamos terminar o capítulo 14, tá? Então, nós estamos no capítulo 14, vamos estudar o item 8 e o item 9. O item 8, parentesco corporal e espiritual, e o item 9, com uma mensagem de Santo Agostinho, vem trazer uma mensagem grande, mas lindíssima para a gente, sobre a questão da ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, meus amigos, nós para entendermos justamente essa questão que Santo Agostinho está trazendo para nós, de ingratidão dos filhos e os laços de família, a gente tem que entender bem essa questão do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Né? Porque a gente, quando vê a ingratidão de um filho para um pai, para uma mãe, é assim, uma coisa inaceitável, né? Parece até uma monstruosidade. Mas isso aí tem uma explicação. Graças a Deus, a doutrina espírita, ela nos proporciona isso, né? Através dos estudos, a gente vai começando a entender coisas que a gente até então não aceitava. E tudo tem um porquê nessa vida, né? Então, vamos lá. Vamos ler primeiro o item 8, um pedaço, para a gente poder começar a refletir sobre isso. Lembrando a vocês que na semana, no item 5 desse mesmo capítulo, foi semana passada, Jesus, aquele momento que Jesus fala assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E que todo mundo meio que se apavora quando lê aquilo, as pessoas que não têm entendimento, ele vem trazendo logo a primeira explicação, que são todos aqueles que fazem a vontade do Pai, são a família. A família é a família universal que ele vem trazendo para a gente, que é o que nós devemos fazer, começar a distribuir esse sentimento de amor a todas as pessoas, independente de ser ou não da nossa família. E aí é que o estudo hoje vem nos trazendo umas explicações que às vezes a gente não entende, que às vezes dentro da própria família tem a situação complicada. E a gente vê muito isso, né? Então, vamos lá. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um invólucro corporal.
mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Então, vamos lá. Quando a gente acha esse absurdo que nas próprias famílias há muitas vezes desavença entre aqueles membros daquela família, a gente fala, meu Deus, nem parece que tem o mesmo sangue correndo nas veias, não é isso que a gente fala? Mas e daí? O sangue é o mesmo, biologicamente geneticamente tem um monte de coisas ali parecidas, só que o espírito já existia no momento daquela fecundação. A nossa vida não é a primeira. Então, olha como é que é bom quando a gente vai entendendo isso, que as pessoas que não entendem doutrina espírita vão fazendo muitas reflexões negativas a respeito disso, né? Então, a família espiritual já existia antes da vinda daquele espírito daquela família. Então, não necessariamente o amor entre os membros de uma família se faz necessário. Às vezes não consegue, né? Seria o ideal, mas às vezes não consegue, porque os laços de família já existiam antes, os laços de família espiritual, os laços de afinidade, os laços de amor. E normalmente, então vem dizendo aqui, ó, os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados, aí que vem a história que começa a complicar, separados por antipatia igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhes servir de prova. Então, vamos lá. Quando os espíritos chegam numa família, normalmente, geralmente, eles vêm atraídos pela afinidade, pelo amor que tem para aquele grupo familiar. Mas acontece muitas das vezes que vem ali um espírito que já vem trazendo, porque você pode ser atraído por uma família, o espírito pode ser atraído para uma família, tendo laços de simpatia anteriores ou de muita antipatia, de muito ódio, muito rancor. Olha a situação começa a se complicar. Então, quando você recebe um serzinho na tua família, você nunca sabe qual é o espírito que vem ali. E normalmente é justamente para que a gente possa exercitar, todos nós, inclusive esse que chega, o sentimento do amor, do perdão, da tolerância, se existia isso que a gente está falando aqui agora, que o Evangelho está trazendo. Se existia esses ódios, esses rancores anteriores. Porque quando o espírito desencarna, quando a alma sai do corpo e vai para o plano espiritual, ele não deixa os ódios, os rancores, os melindres aqui, junto com aquele corpo. Aquele é sentimento dele. Então, ele leva para o plano espiritual isso tudo. E chegando lá, ele, muitas das vezes, quando o espírito tem pouquíssimo entendimento das coisas, ele começa a procurar, muitas das vezes, ele começa a procurar, ele como espírito, começa a procurar aquele outro espírito que já encarnou, que é seu inimigo, para poder se vingar. E aí vem o caso das obsessões, né? Difíceis, muito difíceis de contornar, que aí, né, a pessoa não entende isso. Começa a criatura encarnada começar a passar mal, sentir tanta coisa, porque às vezes tem um processo obsessivo ali. Então, continuando, né? Pode acontecer, como diz aqui também, dos espíritos tem um desafeto muito grande, das duas uma. Ou ele sai procurando, se ele tiver muito pouca evolução, procurando aqueles espíritos que fizeram mal a ele, às vezes destruíram a família, destruíram ele de alguma maneira, ou ele lá, porque normalmente fica-se muito tempo no plano espiritual, aprendendo, estudando, nos é mostrado, cada um de nós, quando vai para a erraticidade lá, nos é mostrado
se a gente já tem alguma condição de entendimento, né? Nos é mostrado a vida pregressa, né? O que nós fizemos, o que nós não fizemos. E vamos combinar aqui uma coisa, meus amigos. Nós trazemos ainda muitas imperfeições junto a nós, né? Por mais que a gente estude doutrina, vamos ver. A gente, quando desencarnar, a gente sai daqui totalmente liberto das mágoas, dos rancores, das situações, às vezes, mais complicadas que tem pessoas que têm nas suas vidas. Se for um espírito que já esteja bem, caminhando muito bem, se desvencilha disso aqui e chega lá sem nenhuma problemática. Mas se chegar lá, com certeza, eu acho, né, sei lá, que nós que somos espíritos, já estudamos tanto em doutrina, nós não vamos ficar procurando ninguém para se vingar, mas podemos também, porque aí é dito aqui, quando é mostrado para o espírito, já tem uma certa condição, olha só, isso aqui ficou essa situação meio complicada lá atrás, você não conseguiu perdoar, não conseguiu ser perdoado e tal, e continua isso lá, isso continuou, você veio para cá e não continuou, para cá que eu digo é o plano espiritual, e não continuou, e não conseguiu se desvencilhar disso. Aí, eu estou falando para vocês como se fosse eu, né? Aí, o que eu posso fazer então para começar a ficar mais leve a minha mala, a minha bagagem? Você pode tentar voltar junto desse teu inimigo para perdoar, para conviver, para tentar ser perdoado. Aí é que vem essas situações. O espírito, se ele tem um certo entendimento, ele já aceita essa expiação, essa prova, né? Que é uma prova muito difícil. Ele aceita essa prova. E vamos ver, chegando aqui, o que acontece. Todos conseguem? Não. Muitos não conseguem. No momento que se deparam com aquelas pessoas, eles ficam sem nem saber, né? Começa aquela antipatia, aquela situação complicada e aquilo vai indo. Muitas das vezes, essa situação complicada é entre mãe e filho. É entre pai e filho. Olha que a espiritualidade já manda como mãe e pai, porque eu acho que o sentimento mais próximo de amor que a gente consegue ter é pelos filhos. E os filhos também gostam muito dos pais. Mas, às vezes, a situação é tão complicada que você vê que eles não conseguem. Né? Não conseguem. Então, vamos caminhando. Se não conseguir nessa, aí vem trazendo aqui. Se, por acaso, os pais fizerem tudo, e não conseguirem trazer esse amor desse filho para si, porque muitas vezes também tem pais que nem gostam muito dos filhos, não. Ficam naquele reme-reme e não conseguirem, pelo menos tentarem, porque Deus vai perguntar para cada um de nós o que fizestes com aquela abençoada, eu digo nós, estou dizendo agora as mães, né? Mas os pais também têm essa contribuição deles. O que fizeres com a abençoada tarefa de ser mãe ou de ser pai? E se nós falhamos nesse sentido, por quê? Porque não vimos que a criança já trazia uma certa dificuldade em geral, né? Porque também às vezes o espírito vem para um espírito difícil, não é nem necessariamente conosco, mas é assim, um espírito que precisa de muita orientação. E às vezes a gente não, por exemplo, a pessoa não observa as dificuldades que a sua criança está tendo, não orienta o certo, não mostra não mostra Deus para essa criança, não mostra Jesus para essa criança. E vai deixando a criança crescer como se fosse uma árvore que vai dando galho para qualquer lado e ninguém vai aparando, ninguém vai consertando aquela árvore. Olha só a situação. Isso vai ser cobrado dos pais. Por isso que é bom a pessoa ver a tarefa de ser pai e mãe é uma tarefa muito, muito, muito grande. Não é simplesmente botar um filho no mundo e acabou. Não, não é isso não. A tarefa é muito maior do que se imagina. Então, o bom disso tudo é o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz.
Mas então vamos continuando com a parentesco corporal espiritual, vamos lá, ó. Eu estou dando assim umas puladinhas porque a lição é grande. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, as pelos laços espirituais, são duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, por intermédio das diversas migrações da alma. As outras, frágil como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Por isso que Jesus vem falando aquela história do item 7, né? Ou 5, não sei. Eis minha mãe e eis meus irmãos. Ele já vinha ensinando para a gente que a verdadeira família da gente é a família espiritual. Estamos juntos aqui, juntos e, como diz aquele programa, misturados, para trabalhar justamente em todos nós o sentimento do amor. O sentimento do amor. Então, Jesus dizia, a minha mãe e meus irmãos são todos vocês que estão aqui, que eles tinham ido buscar Jesus lá onde ele estava, né? Porque achavam que ele tinha perdido o juízo. Então, Jesus, não, minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Os que seguiam ele, os que seguiam os ensinamentos, os conselhos dele, né? Então, vocês vejam que isso é importante a gente entender da família espiritual e a família corporal, porque a gente vai entrar agora numa situação assim mais difícil de entendimento, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Então, vamos continuando. Então, vamos lá para o item 9, capítulo 14 ainda, que é honrar vosso pai e vossa mãe, esse capítulo. Então, isso aqui, olha, vamos dar uma lida no capítulo inteiro. Aliás, o evangelho é para a gente ficar lendo todo dia. Mas vamos dar uma lida nesse capítulo inteiro, porque ele é espetacular. Esse capítulo, gente... Eu sempre falo, porque o capítulo que eu estou falando aqui é espetacular, porque fica muito gravado em mim no momento em que eu estou estudando para trazer para vocês. Então, vamos lá. Nós temos filhos, né? Nós temos filhos, a maioria de nós tem filhos. Então, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Qualquer ingratidão. Ingratidão de um amigo, de uma amiga, ingratidão de qualquer pessoa que a gente tenha um apego, tenha uma afinidade qualquer e aquilo vem que você não espera. E muitas das vezes a gente diz assim, caramba, parece que me apunhalou pelas costas. Então, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, trazendo o evangelho. E sempre revolta os corações honestos. Porém, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nessa, como em outras questões, o Espiritismo vem trazer esclarecimentos para um dos problemas do coração humano. Eu creio que o esclarecimento que a doutrina traz para a gente é um dos que mais sofrimento traz para o ser humano. A desavença na família, principalmente em relação aos filhos. E a gente vê, quem tem mais de um filho, observa assim. Os filhos, tem filhos que são apegadíssimos um ao outro, né? E a gente fica com aquela história de que os laços de sangue. Tem filhos, tem irmãos que são apegadíssimos um ao outro. Mas a grande maioria dos irmãos convivem bem, mas não tem esse amor todo. A gente percebe que a maioria deles tem, muitas vezes, muito mais amizades, muito mais amor a um companheiro, uma companheira, amigo, do que um irmão. E para nós que somos pais, isso fica meio que
fica meio que complicado para entendermos isso. Por que eles não são? Por que não saem juntos? Por que não estão sempre juntos? Então cada um vai para um lado na saída, né? Estão sempre brigando. Irmãos que não brigam é a coisa mais difícil que tem nesse mundo. E aí, eu estou me lembrando uma vez de uma situação de irmãs gêmeas. Mas olha, vieram gêmeas que era para poder ficar mais perto, porque a situação lá atrás era complicada. Brigavam. Aí chegou uma outra encarnação, vieram como siamesas. Aquela situação que não podia separar. Olha a situação. E a gente vê cada coisa de irmão siameses tão complicado, né? E como se explica isso, né? Como se explica isso? Então, continuando. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai se aperfeiçoando no espaço, porque quando nós saímos daqui, a gente não deixa tudo maravilhoso aqui, a gente carrega com a gente as nossas virtudes e as nossas imperfeições, o que nós temos de errado ainda. Ou permanece, então ele vai se aperfeiçoando, normalmente se já tem um certo entendimento, fica um bom tempo lá, até se preparar para vir para um novo corpo, ver quais vai ser as suas novas tarefas, o que vai ter que ser feito, o que não foi feito na outra ou nas outras, porque em algumas encarnações, às vezes, nos é permitido observar, principalmente a última. E aí, nós vamos ficando lá até o momento que a gente pede, se sente mais fortalecidos para vir e fazer aquela situação. É por isso que a gente que ainda está encarnando nesse mundo de expiações e provas, temos sempre, nós temos, como é que eu vou dizer? Passamos por momentos difíceis, né? Todo mundo passa. Ninguém passa por aqui por uma situação maravilhosa. Tem uns que passam mais dificuldade, outros passam menos, porque isso também é de acordo com a suportação de cada um. E uma vez, eu quando comecei na doutrina espírita, até vou contar uma coisinha para vocês, eu hoje em dia até acho graça. Eu só escutava falando assim, porque tem que sofrer, porque sofreu, aquelas histórias que se contam, os estudos. Aí eu ficava pensando, meu Deus, graças a Deus, tem 20 e tantos anos atrás, graças a Deus a minha vida até que eu nunca tinha operado nada, eu nunca tinha passado por momentos complicados nenhum, não é vida de Cinderela, mas a minha vida era uma vida totalmente assim, feliz, podemos dizer feliz. Eu era fui uma criança feliz com meus pais, com minha irmã, eu fui uma pessoa feliz no namoro, no casamento. Aí eu falei assim para o Ivo, nosso professor na época do Evangelho, eu falei, Ivo, por exemplo, a pessoa que passa pela encarnação assim, tranquila, sem passar por dificuldade nenhuma, é porque já evoluiu o suficiente? Eu já imaginando, meu Deus, será que eu já estou tão bem assim que, né, minha vida está até tranquila? Tinha meus filhos já pequenos ainda, mas já tinha meus filhos. Aí ele falou assim, nem sempre. Às vezes, a situação complicada vem no momento apropriado. Vamos lembrar, ele ainda falou assim para mim, vamos lembrar que Deus não coloca uma cruz mais pesada do que a pessoa possa suportar. Aí eu pensei assim, meu Deus, será que ainda vem muita coisa para mim, Jesus? Porque eu me conhecia, eu me conheço, eu sei que eu não sou esse primor de sentimentos maravilhosos, ninguém é. Falei, Jesus, tenha piedade, porque pode ser que... E realmente depois, quando eu fui tendo conhecimento da doutrina, quando eu fui me esclarecendo mais, as coisas começaram a aparecer vagarosamente. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus e Jesus sabem exatamente o nosso ponto de suportação.
E eu vou falar uma coisa, o meu ponto de suportação de qualquer dificuldade não é assim exprimor, não. Até hoje não é. Mas hoje tem uma grande diferença. A gente já tem um entendimento, né? A gente já tem um entendimento. Então, a história é que a cruz já fica mais leve, né? A gente passa por situações, aí a gente se apega com os amigos espirituais, a gente se apega com Jesus, se apega com Maria, nossa mãe, com Deus, e vai lá e enfrenta a situação. Com medo? Com medo. Com pânico? Com pânico, mas enfrenta. E geralmente consegue sair bem, porque a ajuda é muita ajuda. Então, continuando, meus amigos, lá na ingratidão dos filhos. Então, é que vem falando, quando o espírito deixa a terra, ele carrega as suas virtudes e as suas imperfeições. E aí, muitos partem na terra levando ódios violentos e desejos de vingança que não foram satisfeitos enquanto estavam aqui. Porém, dentre eles, alguns mais avançados, alguns que já têm um certo conhecimento, é permitido entrever uma ponta de verdade e assim reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, tomando então boas resoluções. Aí é que vem a situação. É mostrado uma brecha de luz lá. Olha só, se você tomar essa resolução, como a gente falou ainda há pouco, assim assado, vai ser muito melhor para você, para a tua evolução. Aí que os espíritos conseguem pedir, se prepare para vir naquela família que ele tinha ódio. Olha isso, né? Então, mediante um imenso esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles que odiaram na terra. Mas, diante dessa visão, a sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoá-los, ainda mais com a de renunciarem a si mesmos e, principalmente, quanto a de amarem aqueles que foram causadores da destruição da sua fortuna, da sua honra, da sua família. Mas, aí vem trazendo, o coração fica abalado, porque é mostrado para o espírito a desvantagem que é ele continuar com esses sentimentos. Aí, se ele toma uma boa resolução de voltar, rezam muito, oram muito a Deus e pedem forças para voltar e fazer o que tem que ser feito. Enfim, continuando. Isso tudo que Santo Agostinho está trazendo para a gente. Após alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele a quem ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas para ir cumprir na terra os desígnios, para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Aí ele aceita vir naquela família em que ele tem ódio e que estava travancando a evolução dele. Ele é mostrado para ele e vai. Aí, conforme prevalecer a boa ou má resolução, ele chegando aqui, se ele conseguir, ele vai ser amigo ou inimigo daqueles no meio onde foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se percebem em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Efetivamente, nada nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar o olhar para o passado. Então, eu me lembro agora aqui de um estudo que nós fizemos lá no CELD sobre a vida de Leon Denis, estava falando sobre justamente isso. As antipatias de filhos com mãe, pais e tal. Ódios. E aí, uma situação de uma pessoa que frequentava o CELD, que tinha um filho problemático, um filho que veio com uma série de situações, ele não falava,
ele não saía da cama. E sabe aquele filho que vem, que é uma prova para aquela mãe, para aquele espírito tremenda? Ela não tinha marido, tinha separado do marido, então era ela sozinha com aquele filho. E ela se fortificava na doutrina, né? Então ela tratava aquele filho muito bem, e ela fazia tudo que podia por aquele filho, ele não falava, ele não andava. Mas ela vivia pedindo ao plano espiritual que ela queria que uma vez pelo menos, o filho falasse alguma coisa para ela. Que ele só emitia aqueles urros, aquelas coisas. E ela ficava muito triste com isso. E ela pedia. Um santo dia, olha o que aconteceu com ela. Ela contou lá no livro. Um santo dia, ela estava conversando com ele, falava assim para ele: meu filho, por favor, fale com a mãe. E nada, daqui a pouco ele virou-se para ela e falou assim: eu te odeio. Só essas palavras. Meus amigos, isso daí chocou, né? Chocou a todos nós. E olha, já estou vendo aqui agora, o nosso tempo já está passando da hora. Então eu peço a vocês que leiam esse comentário, essa instrução de Santo Agostinho, que é linda, vem nos explicar tudo, mas é enorme, ainda faltam mais 3 páginas. E vamos ficando por aqui, já estamos com 31 minutos. Meus amigos, obrigado por vocês terem ficado comigo. Um grande beijo no coração de vocês. Continuem se cuidando bastante. E daqui a pouco, se Deus quiser, nós estaremos juntos. E não esqueçam de ajudar a Casa do Caminho para o Natal das nossas crianças. Um beijo.